Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 23 e 35 a 39. Assim está escrito: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 lições sobre os aspectos da fé, baseados na vida deste principal da sinagoga, este homem por nome Jairo, que no momento da sua vida encontrou-se diante de uma situação que ele não podia fazer nada, aparentemente, para devolver a saúde da sua filha. Ela estava, então, conforme ele disse, muito moribunda, e já estava pensando até que ela fosse morrer. Mas Jairo, certamente, por ouvir falar de Jesus e sabendo que em Jesus estava o poder de Deus para curar naquela ocasião, ele dirigiu-se então a Jesus. Mas ele foi naquela certeza de que o Senhor Jesus iria ouvir o seu pedido e atender a sua necessidade. Então, quando nós olhamos a este texto que foi lido, nós encontramos quais foram as atitudes de Jairo e a maneira como Jesus trabalhou isto na vida de Jairo, e trazendo para nós, dentro deste relato, pelo menos 7 lições sobre os aspectos da fé, ou seja, como a fé se mostra em determinadas situações. Nós sabemos que fé é o elo de ligação com Deus, é o elemento indispensável para o nosso contato com Deus. A Escritura afirma que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, não há como ter nada da parte de Deus se não houver a fé no nosso coração. E esta fé é uma dádiva, é um dom de Deus. Então nós encontramos aqui este principal da sinagoga, chamado Jairo. Ele foi aonde estava Jesus, e ao chegar diante de Jesus, a reação de Jairo foi algo para se notar, que diz-nos: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo quem? Vendo a Jesus. O que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Então, a maneira como Jairo curvou-se diante de Jesus, em prostrar aos seus pés, significa que Jairo reconheceu quem era Jesus e, portanto, diante do Senhor, ele demonstrou
o respeito, a reverência, o devido cuidado com relação à pessoa de Jesus, e isto motivou ele, ou o levou a, impulsionado, se curvar e prostrar-se aos pés de Jesus. Então, logo que viu Jesus, lançou-se-lhe aos pés. Então, aqui nós vemos a primeira lição do primeiro aspecto da fé. É a fé reverente. É aquela fé que diante de Jesus ela o reverencia. Então, todos quantos têm fé diante de Jesus, a reação deles é se prostrarem aos pés de Jesus. Ao fazer isto, ele está reconhecendo o poder que há em Jesus e a reverência que se deve ter para com ele, porque ele é Deus entre nós. Naquela oportunidade, como o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus atuando em favor das pessoas. Foi assim que Jesus fez. E Jairo não foi recriminado por Jesus, nem proibido de estar diante dele. Pelo contrário, Jesus reconheceu que havia ali, no coração de Jairo, uma fé que mostrou-se agora diante do Senhor Jesus, uma fé reverente, uma fé respeitosa, uma fé que entendeu quem era Jesus e qual deveria ser a conduta de Jairo. Portanto, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Aqui vemos, então, a fé reverente. O segundo ponto que nós vamos encontrar é quando, no versículo 22, ele faz ao Senhor um pedido. Ele diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então aqui nós encontramos agora uma segunda lição, o segundo aspecto da fé, que é a fé suplicante, quando ele se coloca diante de Jesus e diz: e rogava-lhe muito, dizendo. É a fé que faz o pedido diante do Senhor. Então, esta é a liberdade que todos nós temos e que Jairo teve naquela ocasião, de diante de Jesus revelar a ele e expor os seus problemas e as suas necessidades. O problema para ele era algo que humanamente não tinha saída, mas diante de Jesus, esta fé que se mostrou reverente, agora mostrou-se fé suplicante em fazer o pedido a Jesus, confiando que ele tinha a solução que Jairo precisava. Então ele rogava-lhe muito e dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos. Ele pôde expor, sem nenhum receio, qual era o problema que estava lhe afligindo. Isto identifica uma fé suplicante diante do Senhor. Mas quando nós seguimos mais adiante, pelos outros versículos que observamos, quando Jesus seguiu o caminho, depois de atender a mulher do fluxo de sangue, ele segue a caminho, e antes que o Senhor Jesus chegue à casa de Jairo, vem diante dele algumas pessoas, e quando Jesus ainda estava falando, alguns dos principais da sinagoga disseram para Jairo: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Por que incomodas o mestre, se para a tua filha já não tem mais jeito? Ela já morreu. Então aqui nós encontramos agora a fé provada. Aquele homem que demonstrou uma fé reverente, uma fé suplicante, agora esta fé estava sendo provada. Diante dele, ele ouviu com todas as letras a seguinte palavra: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas uma coisa interessante aconteceu,
porque a fé verdadeira, ela nunca falha. A fé verdadeira, ela tem que ser, sim, provada. A própria Escritura diz que a nossa fé, provada pelo fogo, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Então a fé precisa ser provada para que se lhe acrescente e multiplique o seu valor, porque o valor da fé é algo precioso. Se a fé não é provada, como saber a intensidade e o poder que há nesta fé? Então, aqui encontramos também a fé provada. Ele foi no intuito de pedir a Jesus, crendo. E as pessoas vêm com uma palavra para tirar do coração dele a fé e a convicção que ele tinha depositado na pessoa de Jesus. É sempre assim. Ajudar é muito difícil, mas atrapalhar é muito fácil. As pessoas colocam-se na frente sem serem chamadas, sem serem perguntadas e começam a dar as suas opiniões e a destilar os seus venenos e as suas incredulidades. Aconteceu assim com companheiros de Jairo, porque Jairo era principal da sinagoga. E quem foi falar com ele que a filha estava morta eram principais da sinagoga na mesma posição de Jairo. Então era alguém de sua confiança. E como fazer agora? Mas ele não se deixou abater. A fé precisa ser provada para que o seu valor seja colocado do lado externo, para que possa ver a reação da fé. Então a fé verdadeira é aquela fé que não falha, mesmo quando ela é provada. Pelo contrário, quanto mais provada, mais eficiente e poderosa, esta fé se mostra diante de Deus e diante das pessoas que estão ali em descrédito àquilo que está sendo pedido em fé ao Senhor Jesus. Quando Jesus ouviu aquelas pessoas falando desta maneira a Jairo, Jesus se volta para Jairo e diz o seguinte: não temas, crê somente. Ou seja, não dê ouvido a estas pessoas, não importa qual o seu grau de confiança nelas. O que elas estão dizendo não contribui para aquilo que você precisa. Portanto, não temas, crê somente. Esta foi a palavra de Jesus. Então aqui nós vemos o quarto aspecto da fé, a fé confiante. Ela foi provada e agora Jesus então desperta nele a fé confiante. É aquela fé verdadeira que ela repele, que ela afasta o temor, a dúvida e tudo aquilo que vem para atrapalhar. Exatamente foi esse o intuito. As pessoas estavam sendo usadas pelo inimigo para roubar a fé de Jairo e impedir que ele recebesse um milagre na sua casa. Mas as pessoas não sabiam por que elas estavam sendo usadas. Mas o adversário é assim. Ele faz das pessoas instrumentos e ele se oculta para que ninguém perceba que é ele e que os problemas fiquem entre as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, o príncipe das trevas nos lugares celestiais. Então, nos lugares espirituais. Então, precisamos entender isto. E quando surgir esta situação de procurar desacreditar, firmar-nos na palavra de Deus. Quando ele disse, não temas, crê somente, a fé, então, tomou um novo salto, depois de ser provada, passou a ser também uma fé confiante, convicta, segura, certeira, e toda dúvida e todo mal que poderia estar pairando por ali, naquele momento em que a fé mostrou-se confiante, tudo isso desapareceu. E Jairo ficou firme no seu propósito diante do Senhor Jesus.
Mas quando Jesus vai seguindo adiante e ele não permite que ninguém entre com ele na casa, a não ser Pedro, Tiago e João. E quando chega ali, ele vê um grande alvoroço. Um alvoroço que está ali. Muitas pessoas estão chorando. E conforme nós observamos aqui, este alvoroço, ele é muito grande. Mas Jesus, então, ele se mostra presente diante de Jairo. E diante daquele alvoroço, a fé de Jairo parece ficar um tanto discreta, não tanto assim revelada exteriormente, mas de maneira discreta. Por quê? Porque o choro, a comoção das pessoas, o alvoroço que eles estão fazendo, tudo isso é natural. A tristeza quando alguém morre. Agora, a fé, ela não deve deixar-se levar ao alvoroço, ao desespero, ao descontrole. É o que muitas das vezes, infelizmente, acontece. Mas aqui a fé discreta não. Jairo não se alvoroçou, não se apavorou. Jairo não perdeu a fé. Ele continuou mantendo a fé, porém ela agora estava um tanto discreta em razão de tanto barulho que as pessoas estavam fazendo ali naquele dia, naquela casa. Um sentimento de morte que tomou conta. Mas, quando Jesus chega e observa aquelas pessoas, aquele alvoroço, Jesus dá somente uma palavra. E a palavra que Jesus dá é a seguinte: a menina não está morta, mas dorme. Bem, aquela fé que em Jairo estava discreta diante do alvoroço, quando ele ouve isso da boca de Jesus, todos dizendo, a menina morreu, e Jesus diz, a menina não está morta, mas dorme, a fé de Jairo se agiganta novamente. E agora se mostra como a fé vitoriosa. Era o que ele mais queria, que a sua filha estivesse viva. Portanto, quando ele pediu a Jesus, disse, venha, imponha as mãos para que sare e viva. No meio do caminho disseram, ela já morreu. Chega aqui, Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo. Então, esta fé de Jairo, ela se mostra uma fé vitoriosa, poderosa. Por quê? Porque ela alcança os seus objetivos. Qual era o objetivo de Jairo? Era ver a sua filha curada. E ali está Jesus diante dela, e Jesus a chama. Jesus, quando entra com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, chama a menina levanta-se e está viva. Jesus pede que deem comida a ela. E as pessoas que riram quando Jesus disse que ela não estava morta, mas dormia, agora estavam sem saber o que fazer. Aquela fé vitoriosa tornou-se uma fé clara, vibrante, poderosa, uma fé que foi esclarecida. Então, 7 aspectos sobre a fé. Lições, sobre os 7 aspectos da fé. A primeira lição que aprendemos aqui é a fé reverente, quando na presença de Jesus se curvar diante dele. A segunda fé é a fé suplicante, quando diante de Jesus não tem medo em expor a ele os problemas e as necessidades. Terceiro, a fé provada, quando todos à volta querem desacreditar. É preciso, nesses momentos, manter a fé. Ela precisa ser provada para sair mais valorizada e preciosa. Quarto, quando Jesus deu a palavra a Jairo, crê somente, a fé dele tornou-se confiante. Ela adquiriu um novo estágio. E ao chegar diante da casa e ver o alvoroço,
Parece que a fé ficou um tanto discreta, mas diante da ação de Jesus, dizendo que a menina não está morta, mas dorme, aquela fé tornou-se vitoriosa, porque Jairo entendeu que aquilo que em fé ele foi buscar diante de Jesus, ele estava recebendo naquele momento. E aquilo tornou-se um lar onde a fé foi fundamental para que aquele milagre acontecesse. E esta fé tornou-se, então, esclarecida diante daquelas pessoas. Uma fé sincera, que não dá lugar para dúvida, para desânimo, para qualquer que seja a situação que se apresente diante do Senhor. Esta fé precisa estar viva e atuante. Portanto, lições sobre os 7 aspectos da fé: fé reverente, fé suplicante, fé provada, fé confiante, fé discreta, fé vitoriosa, fé esclarecida. Que cada um de nós, ao exemplo de Jairo, possamos também nos aproximar do Senhor com estes aspectos envolvidos na fé, e isto possa nos levar, desde o momento de apresentar-se a Jesus, até tomar posse da bênção, da vitória concretizada. Esta fé precisa estar presente na vida de cada um de nós, porque vivemos por fé e não por vista. E se não for de fé, não tem como receber o milagre e a bênção de Deus. Jairo recebeu, glorificou a Deus. Por quê? Porque ele foi em fé diante de Jesus, e esta fé esteve presente em todos os momentos até a restauração da saúde da sua filha. Jesus a restaurou. Ele então deu vida àquela menina que muitos diziam que estava morta, mas Jesus disse que ela dormia. Ao chamá-la e ouvir a voz de Jesus, ela levantou-se. E Jesus então entregou a seus pais o milagre da fé demonstrada por Jairo, um dos principais da sinagoga, que no momento de necessidade entendeu que só Jesus poderia resolver o seu problema e que a condição era exercer fé no Senhor Jesus. Ele demonstrou estes aspectos de fé que cada um de nós podemos olhar e ver se nós temos na nossa vida estes aspectos de fé diante de Jesus: a fé reverente, a fé suplicante, a fé provada, a fé confiante, a fé discreta, a fé vitoriosa, a fé esclarecida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.